queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de língua portuguesa de número 32 para o sexto ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos continuar os nossos estudos sobre poesia, que nós já estamos algumas aulas conversando, e nós vamos tratar especificamente de um tipo de poesia chamado cordel. Tá? Então, olhem só, a prof trouxe uma ilustração para vocês de um exemplo de poesia no estilo cordel. Vejam só, vocês estão vendo que nós temos uma linha aqui, né? Parece um varal, grampos de roupa segurando alguns papéis, tá? Então, esse tipo de ilustração tem tudo a ver com a literatura de cordel. Lá no decorrer das aulas, nós vamos compreender isso da melhor forma. Mas já adiantando um pouquinho, né? O nome cordel tem, a poesia tem esse nome porque ela tem essa característica, né? De ser exposta numa espécie de varal de corda, como se fossem peças de roupa, né? Bem interessante, não é mesmo? Tá? Antes de nós começarmos em si a nossa aula, a prof gostaria de pedir que vocês separassem o material, né? Pegassem o caderno de língua portuguesa, deixassem aberto lá na matéria, separem lápis, caneta, borracha, para a gente ir anotando durante a nossa aula. Combinado? Muito bem. Os objetivos para a nossa aula são: nós vamos conhecer o gênero de texto cordel, né, esse tipo de poesia. Nós vamos ler um cordel e identificar o assunto desse cordel, ok? Material preparado, pessoal, vamos à definição então do que é um cordel. Tá? Então, nós podemos dizer que o cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, né, do povo, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, de Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Isso, pessoal, não quer dizer que não haja cordel em outros estados do Brasil. O que isso significa? Que é mais comum, né, esse tipo de literatura nestes estados, ok? Então, aqui a prof trouxe uma ilustração também, né, de dois artistas interpretando um cordel. O cordel muitas vezes é cantado, assim como outras poesias têm essa característica de, na maioria das vezes, serem musicadas, ok? E a origem do cordel, da onde surgiu, né, esse tipo de literatura, tá? Então, no Brasil, a literatura de cordel, ela adquiriu força lá no século XIX, sobretudo entre os anos de 1930 e 1960. Então, o que aconteceu? Entre esses anos 30, 40, 50 e 60, ela adquiriu força. Isso significa o quê? Que ela se tornou mais popular, né? Não que antes não existisse, mas não era tão conhecida, ok? Durante esse período e depois também, muitos escritores eles foram influenciados por esse estilo, né? E a prof trouxe alguns destaques para vocês, né? Um deles foi João Cabral de Melo Neto, que eu trouxe a ilustração, né? A foto dele aqui para vocês conhecerem quem é. Ariano Suassuna também foi um escritor influenciado pelo cordel, ele escreve cordel. Guimarães Rosa, mais um exemplo. Então, eu trouxe 3 apenas, né, para vocês terem conhecimento e verem a foto deles, saberem como eles são, tá? Se vocês ficaram curiosos, vocês podem fazer uma pesquisa extra e descobrir mais deles. Combinado? Muito bem. Né? Mas, se a literatura de cordel chegou no Brasil, ela deve ter vindo de algum outro lugar, né? De onde? Vamos conhecer então, tá? Então, do jeito que nós conhecemos o cordel hoje, né? Teve seu início lá em Portugal, com os trovadores medievais, que eram poetas
que cantavam poemas lá no século XII e XIII, né? Então, esses poetas lá em Portugal, né, no tempo medieval, cantavam poesias para o povo. Por que que era feito isso? Porque naquele tempo, a maioria do povo era analfabeta, não lia e nem escrevia. Como é que eles iam ter conhecimento de poesia, por exemplo? Não lê e não escreve. Então, existiam os trovadores. Eles cantavam essas poesias para o povo. Então, aqui a prof trouxe uma ilustração de um trovador medieval, né? Olhem ele aqui, cantando uma poesia. É claro que aqui, né, pelo modo com que o nosso personagem está se vestindo, o local que ele senta, nós percebemos que ele pertence a uma classe já mais elevada. Porém, esse tipo de atividade não era feito só para as pessoas de uma classe, né, mais elevada. O povo também ouvia cordel cantado pelos trovadores, ok? Então, como é que começou a literatura de cordel? Lá em Portugal, com os trovadores medievais que cantavam essas poesias para o povo, que em sua grande maioria era analfabeto, ok? Na Renascença, o que aconteceu? Com os avanços tecnológicos, foi permitido a impressão de papéis, né? E com isso, esses textos que antes eram apenas cantados, passaram a ser impressos e distribuídos pelo povo. Então, estão percebendo a evolução? Antes era um texto apenas cantado, com o surgimento da tecnologia, né, esse material passou a ser impresso. E essa figura aqui, pessoal, que eu trouxe para vocês, é a primeira impressora. Olha só o tamanho da máquina, né? Tamanho da máquina. Então, era feito um molde, se passava entre as engrenagens, como se fosse um carimbo gigante, e se imprimia o papel, né? Hoje a gente tem impressora pequenininha dentro da própria casa, muitas famílias têm. Agora, imagine isso lá, né, no tempo da Renascença. Era muito raro se ter uma impressora. Daí a importância de preservar esses materiais históricos, né, que foram impressos na época, porque era muito difícil de se fazer. Então, vamos relembrar a trajetória. A literatura de cordel começou lá em Portugal, com os trovadores medievais que cantavam para o povo. Na Renascença, esse material passou a ser impresso com o surgimento da primeira impressora e não deixou mais apenas de ser cantada, passou a ser impressa no papel também, coisa que antes não acontecia, ok? Essas pequenas impressões, né, desses poemas rimados, eles eram apresentados pendurados em cordas, como a prof já explicou para vocês lá no início, quando eu mostrei a primeira figura, né? Então, eram feitos esses papéis dessa impressora grandona que vocês viram, e eles eram pendurados em cordas ou cordéis, como é chamado em Portugal, né? Nós já estudamos também que existe uma diferença do português falado aqui no Brasil para o português falado em Portugal, né? Então, lá em Portugal, eram os cordéis. Eles chegaram aqui no Nordeste brasileiro junto com os colonizadores portugueses. Então, quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, eles trouxeram junto essa tradição, essa cultura, né, que nós conhecemos até hoje, que é muito famosa em vários estados brasileiros, como, por exemplo, Pernambuco, né, Ceará, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte. Reforçando, não quer dizer que é só lá que existe o cordel, né? Mas é mais comum, ok? E as características do cordel, quais são? Como é que eu sei que um poema é cordel? Só porque pendura no varal? E se não tem pendurado no varal? Na corda, né? Então, olhem só. Uma das características do cordel, que o texto é escrito em métrica fixa. O que é métrica fixa, pessoal? O cordel, ele tem um número específico de versos e de sílabas poéticas para ele ser considerado cordel, tá? Isso dá uma musicalidade no verso e no poema.
Aqui a prof colocou um asterisco, porque esse assunto de métrica vocês vão estudar com mais detalhes quando vocês estiverem lá no 9º ano. Por que eu estou dizendo para vocês isso, né? Porque cada coisa no seu tempo. O que é que nós estudamos agora? O que é um verso, o que é uma estrofe, né? Que o poema pode ter rimas ou não e ser um verso branco, o que é uma quadrinha, que nós já estudamos, o que é um poema visual, e agora conhecer o início do cordel, né? Quando se diz métrica fixa, né? Que tem que ter um número específico de sílabas em cada verso do cordel. E quando a gente conta sílabas, tá? No cordel e na poesia em si, nós não contamos as sílabas do modo tradicional, como nós fazemos com as demais palavras, tá? Mas isso vocês vão ver lá adiante, ok? Então, quando eu digo que tem uma métrica fixa, ele tem que ter um número específico de sílabas em cada linha, em cada verso. Então, imaginem o trabalho do cordelista. Ele precisa organizar a sua história, as suas ideias dentro de versos e precisa obedecer às regras do número de sílabas, né? Olha só que trabalho, tá? O cordel, nós precisamos lembrar também que ele é de grande importância para o folclore. Por quê? Porque nas suas composições ele retrata os costumes locais, né? As tradições, e dessa maneira ele fortalece a identidade regional daquele lugar. Eu leio um cordel aqui no sul do Brasil e eu conheço as tradições e as culturas um pouquinho, né, de outras regiões brasileiras, ok? Outro fato muito interessante é que a literatura de cordel, ela é muito conhecida porque a sua ilustração é feita através da xilogravura. E o que é xilogravura? É gravura em madeira. Então, não se ilustra um poema de cordel com lápis de cor, com canetinha, com nada impresso lá na gráfica. É feito com uma gravura entalhada na madeira. Já vou mostrar para vocês. Então, lembrando, para ser cordel, ele tem um número específico de versos e de sílabas em cada verso. Ele é importante porque retrata um pouquinho da tradição, da cultura do local onde ele é escrito e desse modo fortalece essa tradição. E também as suas ilustrações são feitas através da xilogravura, ok? Mas o que é a xilogravura então? Vou explicar melhor para vocês, tá? Então olhem só esse desenho aqui, ó, que a prof trouxe. Observem que o artista que fez essa ilustração, vocês estão vendo os vincos aqui, ó, né? Então, o que é que ele fez? Olha os vincos aqui, ó, entre os desenhos. Ele pegou um pedaço de madeira e entalhou o desenho aqui. E como que se ilustra o cordel? Se passa tinta aqui em cima e se faz um carimbo bem grandão no papel. Vejam aqui, ó, que as letras estão escritas de trás para frente. Por quê? Porque para carimbar, né, na hora de carimbar é ao contrário, se escrever certo vai ficar de trás para frente, né? Então isso é um exemplo de xilogravura. Então olhem só como é que a professora escreveu para vocês. É um método de impressão baseado no corte de uma figura em superfície de madeira. Depois do corte, né, o molde é coberto com tinta e o desenho é impresso em outro local. Pode ser no papel e no tecido. Imaginar o trabalho de um artista, né, para fazer esse molde aqui? E usou uma vez, não vai poder usar de novo, né? Vai repetir, tem que fazer outro molde. Trouxe mais alguns exemplos de xilogravura. Aqui, pessoal, ele já está pronto, ó, não é mais o molde, já é a ilustração em si, né? Alguém já fez o molde, já passou tinta e já carimbou no papel, né? Então, esse aqui se chama Mudança de Sertanejo e esse aqui se chama Moça Roubada. O que acontece, né? O cordelista escreve a poesia, escreve o cordel e geralmente um outro artista faz a xilogravura.
Tem cordelista que ele mesmo faz, né? Mas geralmente tem uma pessoa que trabalha só com fazer a xilogravura, ok? Muito interessante, né? Às vezes vocês até já tenham feito isso em aula de arte, por exemplo, faz com isopor, em vez de fazer com madeira, né? Pode ser que vocês estejam se lembrando. Vamos ver um trecho então de um cordel, pessoal, né? Então esse cordel se chama A Greve dos Bichos. Quem escreveu foi o Severino Milanês da Silva. A prof colocou aqui um trecho apenas, porque se vocês forem pesquisar, vocês vão observar que a poesia que é o cordel, geralmente ela é muito extensa. São poesias que têm páginas e mais páginas. Então eu trouxe apenas o início para vocês. Então ele diz assim: muito antes do dilúvio era um mundo diferente. Os bichos todos falavam melhor do que muita gente e passavam boa vida trabalhando honestamente. O diretor dos Correios era o doutor Jabuti. O fiscal do litoral era o matreiro Siri, que tinha como ajudante o malandro Quati. O rato foi nomeado para chefe aduaneiro, fazendo muita moamba, ganhando muito dinheiro, com camundongo ordenança, vestido de marinheiro. O cachorro era cantor, gostava de serenata, andava muito cintado de colete e de gravata, passava a noite na rua, mais o besouro e a barata. A cigarra, muito pobre, ainda não era farrista, ganhava 5.000 réis para ser telefonista, mas foi cantar num teatro e acabou como corista. E aqui a prof deixou, né, as reticências, abriu, né, o parênteses reticências fechou, porque é apenas um trecho do cordel, né, não é a história inteira. Perceberam que o cordel conta uma história, né, e que ele tem sim as rimas, como nós já estudamos, e uma estrutura específica? Por exemplo, vejam aqui nesse. Quantos versos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos versos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versos em cada estrofe. Quando a prof disse para vocês que tem métrica fixa, tinha que obedecer essa ordem. Então, aqui, o autor do cordel, o Severino, ele teve que seguir esse padrão de fazer sempre igual, né? Vejam que as primeiras estrofes também tem 6 versos, olhem só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A segunda parte, todos os estrofes com 6 versos, métrica fixa, né? E tem rima? Tem, olhem só, Jabuti, Siri, Quati, aduaneiro, dinheiro, marinheiro. Observem que as rimas estão no mesmo lugar. No segundo, no quinto, no quarto e no sexto verso, né, de cada estrofe. No segundo, no quarto e no sexto verso de cada estrofe. Então, por isso que eu digo para vocês que a gente precisa valorizar a criação, porque olha o trabalho que teve o poeta para fazer isso. Já imaginaram vocês terem que escrever uma história e terem essas regras todas para escrever a história, senão vocês estão fora, né, da criação, da poesia? Esse é o trabalho, né, do nosso cordelista aqui em questão. Só finalizando, vejam aqui que também, né, nós temos novamente as rimas, né, farrista, telefonista, corista. E se vocês forem observar, se vocês forem pesquisar o restante desse cordel, ele segue inteirinho, pessoal, nessa mesma estrutura, né? Nessa estrutura fixa de escrita, ok? Esse cordel aqui, por exemplo, está disponível nesse site aqui. Caso vocês tenham interesse, vocês podem estar acessando e vocês vão perceber que ele é bem comprido. Por isso a prof colocou apenas um trecho dele, para vocês entenderem o que é. Então, vocês imaginem isso escrito lá, né? Há muito tempo atrás, numa época em que se não existia
gráfica, nem impressora que a gente tinha, e era impresso e pendurado nos varais e vendido nas feiras. Então você ia na feira comprar verdura, comprar frutas, peixes, enfim, e se comprava poesia também, se comprava o cordel com essa arte da xilogravura, né? Já pensaram que maravilha levar para casa, né? Uma arte dessa? Eu queria, né? Pena que eu não tenho, mas um dia ainda eu faço questão de conseguir, né? E aí com essa sugestão, a prof vai encerrando a aula, né? Sugestão de que vocês pesquisem e leiam o restante do cordel. Não esquecendo que vocês têm atividade para fazer sobre esse assunto, certo? E a gente se vê numa próxima aula, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Até mais. Tchau!